Olá, turma, tudo bom? Meu nome é Pedro Almeida e eu serei o professor de vocês no assunto de planejamento tributário, dentro do MBA de Gestão de Negócios. A ideia do encontro de hoje é dar início, né, à discussão dos conceitos, da parte teórica do nosso assunto, né? Então a gente vai começar aqui a discussão da unidade do módulo 1, a unidade 1, né? E ao longo dos próximos vídeos nós vamos tentar passar toda a parte teórica do nosso assunto, né? Com o intuito de deixarmos a parte prática, a parte dos estudos de casos, né, para os nossos encontros ao vivo, para a gente ter essa troca mais próxima com vocês e poder passar mais a vivência, né, a nossa experiência com a nossa matéria em si. Tudo bem? Então vamos começar agora a discussão do nosso assunto, da nossa parte teórica, né, como uma alternativa, né, até para a própria apostila que vocês também terão acesso. Muito bem. A primeira parte que a gente vai discutir é o módulo 1, conceitos essenciais, né, a primeira parte do nosso capítulo é a parte de objetivos do planejamento tributário, né? Quais são os 4 principais objetivos quando uma pessoa busca um planejamento tributário, né? Os 4 grandes objetivos são otimização tributária, otimização de riscos, operacional e financeiro. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles para tentar entender, né, quais são o foco, né, do planejamento quando a gente está dentro de cada um desses objetivos. O primeiro deles é o mais comum, né, o objetivo de otimização tributária. No geral, via de regra, quem acaba pensando no planejamento tributário sempre pensa no planejamento com esse viés, né? Formas de a gente conseguir reorganizar nossa atividade ou até mexer na nossa estrutura societária da nossa empresa e, de algum modo, em função dessa alteração nesse cenário, né, da vivência da nossa empresa, a gente atingir uma carga tributária menor, né? Então, otimização tributária, sem grandes mistérios, acaba sempre sendo aquele objetivo que a gente mais confere ao planejamento, né? Que é, de algum modo, conseguir tentar reduzir a carga tributária de uma determinada empresa. A segundo objetivo é o objetivo de otimização de riscos, né? Pode parecer estranho, mas nem sempre a gente consegue oferecer um planejamento tributário para qualquer empresa. Por quê? Em alguns casos, a empresa ela já está adotando políticas muito arrojadas de interpretação, né, da sua atividade, no sentido de, eventualmente, estar atribuindo uma alíquota que não deveria para a sua atividade na visão do fisco, né? Ou tomando créditos que o fisco sabe que a sua empresa não teria direito, né? Ou você sabe, ou o fisco pensa dessa forma, né? Mesmo assim você segue essa alternativa numa interpretação muito elástica da legislação, digamos assim, e aí acaba tomando um crédito que, se o fisco perceber, ele eventualmente pode autuar a sua empresa, né? E até mesmo, em alguns casos, né, chegando ao extremo de cometermos totalmente ilícitos, né? Não divulgar para o fisco que a gente vendeu determinada mercadoria, né? Não registrar determinado recebimento de aluguel, né? Esses tipos de sonegação também fazem com que o risco tributário da nossa empresa seja muito elevado, né? Empresas com esse perfil, né, é muito difícil a gente conseguir oferecer algum tipo de planejamento tributário por eles. Primeiro, porque ele já está tomando, né, créditos que não deveria, não está oferecendo todas as receitas que ele está oferindo para o fisco. Então, encontrar efetivamente, né, formas de conseguir reduzir a carga tributária desse cliente ainda mais pode talvez ser impossível, já que ele já não está pagando tributo, né? Como vai reduzir algo que ele simplesmente não está pagando, né? Então, mas caso a gente consiga encontrar uma forma de reduzir ainda mais a carga tributária desse cliente, caso a gente execute, né, implemente esse planejamento tributário, o que pode acontecer, né? Normalmente essas mudanças dentro da nossa atividade, eventualmente elas chamam a atenção do fisco. E o fisco, ao entrar na nossa empresa para analisar o planejamento tributário, pode chegar à conclusão que o planejamento está perfeito, né? A gente seguiu a legislação, tem todo o respaldo legal que sustenta aquele planejamento tributário, mas ao tentar validar aquele planejamento, ele pode eventualmente acabar esbarrando num ilícito que a nossa empresa estava cometendo, né? Numa sonegação que a nossa empresa estava cometendo, ou nessa tomada de crédito indevida na visão dele, e mesmo ele tendo concordado com o planejamento tributário que foi realizado e que foi o motivo dele ter vindo dentro da nossa empresa, ele pode acabar atuando a nossa empresa em função dessas demais práticas que ela vinha
vinha cometendo, né, digamos assim, vinha exercendo, né? Então, antes da gente realizar qualquer tipo de planejamento tributário com o objetivo de reduzir a carga tributária dessa empresa, é importante que primeiro a gente tente arrumar a casa. A gente identifique essas práticas e, num primeiro momento, trabalhe para tornar legal todas as práticas que a nossa empresa está exercendo, né? Se eventualmente ela tem alguma receita que ela não está oferecendo ao fisco, então que a gente vai oferecer essa receita, né? Óbvio que não ao fazer isso, né, a gente já vai buscar uma forma dela oferecer essa receita dentro de um cenário mais vantajoso, né? Não é que a gente não vai pensar em forma de ele reduzir a carga tributária, né? A gente vai tentar identificar as receitas que ela não está oferecendo, passará a oferecer, mas não de maneira, digamos assim, como ela já vinha sendo feita, mas tentando encontrar formas onde ela consiga oferecer aquela receita que ela não estava, né, dentro de um cenário um pouco mais favorável. Então, a gente vai oferecer, digamos assim, a gente vai fazer com que o nosso cliente pague um pouco mais de imposto, mas dentro da legalidade o menor possível, né? E se ela está tomando algum crédito que eventualmente não deveria, a gente também vai tentar negociar, né, para que ele passe a eventualmente não tomar esse crédito, busque outros que são mais aderentes à visão do fisco sobre a nossa atividade e daí por diante. Tudo bem? Então a ideia da otimização de riscos é primeiro arrumar a casa, preparar o terreno para que a gente possa seguir em frente com as ideias de planejamento tributário, para daí sim deixar a nossa empresa com um cenário tributário mais vantajoso e sem tantos riscos atrelados a ele. Otimização operacional. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, da importância desse objetivo. Quando a gente fala de planejamento tributário, a gente não pode se restringir somente à variável tributária. Tá? Por que disso? Muitas oportunidades que a gente identifica do ponto de vista tributário, elas podem ser excelentes, né? Mas que, ao serem implementadas, elas podem trazer um efeito negativo em outras áreas da nossa empresa. Por exemplo, a gente identifica que mudar de cidade, né, transferir a nossa atividade da cidade A para a cidade B, faria com que o nosso ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal, né, reduzisse. A gente teria um ISS 50% menor do que a gente tem hoje em dia, né? E aí a gente simplesmente propõe isso, né? Aquele planejamento é aprovado e a gente muda, né? Não considera mais nada, simplesmente muda. E aí a gente, ao chegar nessa nova cidade, de fato a gente consegue essa redução da carga tributária, porém o nosso custo logístico aumenta tremendamente, já que agora a gente está mais longe do nosso cliente. E aí todo aquele ganho tributário que a gente alcançou através dessa alteração, né? Dessa mudança de local de negócio, a gente simplesmente perde em função da gente ter um custo logístico muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, antes da gente tomar qualquer iniciativa do ponto de vista tributário, é importante que a gente considere também a atividade operacional, né? Será que a melhor alternativa tributária é a melhor alternativa operacional? E vice-versa, né? A gente não pode escolher o local para se estabelecer a nossa empresa sem antes considerar se aquele local oferece os melhores benefícios tributários para a nossa empresa, né? Eventualmente a gente está deixando de capturar algum benefício, algum incentivo que o governo está dando, na medida em que a gente só olha para a variável operacional. Então, os dois aspectos eles têm que ser integrados na nossa decisão. A gente tem que considerar as nossas decisões sempre do ponto de vista operacional e do ponto de vista tributário. Um pouquinho mais na frente a gente também vai entender que as vantagens operacionais associadas às nossas tomadas de decisão, elas sedimentam as justificativas do nosso planejamento tributário e dão mais segurança, reduzem o risco do planejamento tributário que a gente está realizando. Isso a gente vai entender um pouquinho mais na frente, mas eu queria que vocês ficassem com essa ideia na mente. Tá? Então isso é um outro aspecto importante da gente ter essa visão integrada, beleza? Maior segurança para os nossos planejamentos tributários. E, por fim, a gente tem o objetivo de otimização financeira, né? Nem sempre a principal prioridade do nosso cliente vai ser reduzir a carga tributária. O nosso cliente ele pode estar com uma questão de riscos muito sensível, ele pode estar com uma questão financeira muito sensível, né? E nessas situações, a prioridade desse cliente eventualmente tem que ser, primeiro, trabalhar essa questão de riscos, né? Ou, nesse caso específico, trabalhar essa questão financeira. Se o nosso cliente não tem dinheiro para pagar o tributo que vai vencer no mês seguinte, né? A sua prioridade talvez seja a redução da sua carga tributária. Desculpa, a redução não. Uma melhora no fluxo de desembolso da sua carga tributária, né? E o objetivo do planejamento tributário da otimização financeira é justamente esse: encontrar formas onde a gente consegue
postergar o momento de pagamento desse tributo. A gente não vai reduzir a carga tributária desse cliente, mas a gente vai conseguir uma postergação no momento em que ele teria que pagar esse imposto. Beleza? Pessoal, esses são os 4 objetivos de planejamento tributário, os 4 principais, pelo menos. E hoje a gente encerra por aqui e no encontro seguinte a gente passa para a segunda unidade. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.